Você está pensando em fazer um mestrado e um doutorado e não sabe de nada e está procurando algumas dicas sobre esse processo? Eu sou Andriele Capote e nesse vídeo eu vou trazer para você 5 dicas se você está pensando em fazer mestrado ou doutorado. A primeira dica que eu vou falar para vocês é: ame o seu projeto de pesquisa, sua linha de pesquisa. Porque você vai passar muitos anos lendo muito sobre isso, estudando sobre isso, para que seja 100% um projeto bem sucedido. A minha experiência, eu fiz mestrado e doutorado. No mestrado eu estudei o que eu amava, então tudo fluía muito bem. Já no doutorado, eu fui para uma linha de pesquisa dentro da fisiologia cardiovascular, que foi o que eu estudei em mestrado e doutorado, mas uma área mais bioquímica. Então, eu tive muita dificuldade de gostar daquilo, estudar, para fazer aquilo ser a minha vida, porque é muito importante você gostar desse tema enquanto você está estudando. A segunda dica que eu trago, muito importante para quem ainda não faz ideia do que um mestrado e doutorado nos proporciona, é falar em público. Então, se você tem qualquer medo, trauma, você vai precisar falar em público, seja dando aula em alguma disciplina, seja apresentando em congressos, em eventos. Então, lembre-se que é muito importante falar em público. Eu nunca tive esse problema, adoro falar em público, sempre fui exibida, para mim nunca foi um problema. Mas em grandes congressos, por exemplo, quando eu apresentei meu trabalho em congresso internacional, foi muito difícil, porque na segunda língua eu ficava um pouco tímida. Então, lembre-se que você vai falar em público em algumas vezes. O terceiro ponto que eu trago para vocês é a respeito de bolsas de mestrado. Então, existem alguns programas que oferecem bolsa de mestrado. Como que funciona essa bolsa de mestrado? Serve como uma retribuição pela tua pesquisa, então você recebe como se fosse um salário, porém não é nada do que a gente imagina, assim, não é um salário muito alto. Por sinal, é bem baixo e está há muito tempo sem ser reajustado. Então é um valor que você recebe para ter uma dedicação exclusiva na tua pesquisa, ou seja, você não pode trabalhar. Atualmente, alguns programas abriram a possibilidade da pessoa conseguir trabalhar dentro da área da pesquisa, seja como professor substituto e alguma coisa dessa forma. Mas isso deve ser aprovado pelo seu colegiado. Mas a bolsa pode ajudar. No meu tempo, lá em 2013, a bolsa era suficiente para me manter em Curitiba, que é uma cidade que tem um custo de vida não tão alto como São Paulo, Brasília. Então, deu tranquilamente para eu me virar naqueles primeiros 2 anos, e eu fui bolsista. Já no doutorado, eu não tive bolsa, e aí então eu trabalhava e fazia o doutorado ao mesmo tempo, até eu ter uma grande mudança da minha vida, que eu vou deixar para a quarta dica. A minha quarta dica é uma dica muito especial para mim. Essa fotinha aqui sou eu, muito feliz, que são as oportunidades sanduíches. O que quer dizer esse sanduíche? É uma oportunidade de fazer um intercâmbio com uma universidade associada à universidade que você está fazendo seu programa. Então, durante meu doutorado, eu tive uma oportunidade de fazer um período sanduíche do doutorado na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Então, eu passei 3 anos dos meus 4 anos de doutorado fazendo a minha pesquisa lá fora. Então, tem que ver se o teu programa tem uma sociedade, um acordo com essa universidade lá de fora. Também existem no Brasil, agora bem menos, mas programas de doutorado sanduíche que mandam os pós-graduandos de mestrado e doutorado para universidades fazer parte da sua pesquisa ou alguma disciplina. Quando eu falo desse programa do Brasil, que é o programa Doutorado Sanduíche, ele está relacionado a 6 a 12 meses, então é um período mais curto do que eu tive. O meu foi totalmente um intercâmbio entre as duas universidades que meu professor trabalhou nessa universidade há muitos anos atrás. Então foi super legal, é uma experiência que não tem comparação. Então se você pensa em fazer um mestrado e doutorado, quem sabe pode ser a tua oportunidade. E a quinta e última dica que eu deixo para vocês é: tenha uma rede de apoio. A rede de apoio é totalmente importante porque em alguns momentos do mestrado e do doutorado,
como a gente trabalha muito com pesquisa, pesquisa científica, pesquisa clínica, às vezes as coisas não dão certo. E é muito importante que você tenha pessoas que te apoiem, pessoas que te deem suporte, porque é uma fase difícil, principalmente no mestrado, que são só 2 anos, é pouco tempo para você aprender, para você aplicar e para você ver as coisas darem certo. Então lembre-se de sempre ter alguém do teu lado para te apoiar, para você não passar por nenhum perrengue. Eu fui sempre agraciada de ter uma família e vários amigos comigo, sempre me dando suporte. Então foi muito tranquilo para mim o mestrado e o doutorado. Doutorado eu tinha aquela coisa que eu morava fora, então eu sentia bastante saudade, mas acabou que eu fiz uma família lá fora, então foi super legal e eu super recomendo. Essas são as minhas 5 dicas para você que está pensando em fazer mestrado e doutorado. Eu espero que você encontre um programa, encontre uma linha de pesquisa que você ama e que você consiga ter um bom relacionamento com o teu orientador, que também é um outro ponto que faz toda a diferença durante o teu processo de mestrado e doutorado. A minha opinião é que mestrado e doutorado são extremamente legais, valem muito a pena. Se você quer continuar na pesquisa, ser professor ou até mesmo um mestrado profissional, eu acho que vale muito a pena. Tem vários programas incríveis no Brasil e também fora. E se esse desejo bate no teu coração, você pode falar comigo que eu posso te dar mais dicas aí. Até mais, pessoal!